Fruto de um ato de amor, na maioria das vezes, cresce no útero materno aquela semente que foi concebida e que, ao longo de 9 meses, vai trazer uma expectativa também crescente, com alterações hormonais, alterações fisiológicas de toda a ordem, alterações emocionais, que vão, ao final de 9 meses, culminar com aquele grande finale, aquele momento importante onde essa criança vai ser concebida, vai ser trazida ao mundo e há um aconselhamento, uma expectativa ideal de que um aconselhamento através do contato durante toda a gravidez com o especialista no trato, no acompanhamento da mulher grávida, o obstetra, possa trazer mais segurança e mais conforto durante essa fase tão importante. O aconselhamento com o pediatra, muitas vezes também é importante, já em fases avançadas da gravidez, ainda antes do nascimento do feto, também, muitas vezes, um passo a ser dado na busca também de um preparo, de um cenário mais seguro para o nascimento dessa criança. E as diversas formas de nascimento. O parto normal, chamado parto vaginal, o parto concebido através do processo fisiológico natural, muitas vezes com a necessidade de auxílio ao controle da dor do nascimento através de técnicas variadas. Uma delas, a técnica anestésica da analgesia de parto, a técnica que busca controlar essa dor, trazendo conforto e segurança no momento do nascimento. E o parto cesariano, que é o parto cirúrgico, muitas vezes indicado já previamente, em situações em que há uma indicação já pré-estabelecida ou através de algumas alterações que possam ocorrer na fase final do trabalho de parto e que eventualmente pode tornar necessária a retirada do concepto de maneira mais rápida. Nessa fase, já a anestesia deixa de ser uma opção, como era opção no momento do parto natural, do parto normal, chamado normal, como uma forma de trazer um parto com menos sofrimento, mas agora, se houver indicação da cesariana, deixa de ser uma opção para ser uma necessidade. Não há como realizar a cesariana sem a realização da anestesia. E eu, Sebastião Ernesto, médico anestesiologista, preparei esse vídeo para você, mãe, ter algumas orientações relacionadas a essa especialidade, a anestesia, no momento do nascimento da sua criança. O acompanhamento durante a gravidez com o ginecologista, obstetra, é de extrema importância. É sabido que ocorrem alterações hormonais importantes, a fisiologia da mãe muda bastante, ela começa a gerar mecanismos de produzir mais energia, porque ela precisa de mais energia, a mama dela vai produzir leite, a placenta que ela vai produzir tem um dispêndio energético, o útero que cresce, a criança que está crescendo e necessitando também de mais oxigênio, glicose e outros recursos que são essenciais ao crescimento normal dessa criança. Então, toda aquela mudança fisiológica que não é considerada anormal, a mãe, a gestante, ela não tem uma doença, ela tem um desvio da sua fisiologia para um momento especial da vida dela. E o aconselhamento do obstetra nessa fase é de extrema importância para reduzir a sensação de ansiedade, de medo da mãe, que é natural, a preocupação, como está crescendo essa criança, será que a placenta está bem posicionada? E tudo isso vai sendo acompanhado pelo obstetra. A mãe ela vai respirar mais, a frequência respiratória dela aumenta um pouco, o volume de respiração, chamado volume corrente, cada vez que ela inspira e expira, ela faz com um volume de respiração um pouco maior para suprir a necessidade dela e do seu filho ou da sua filha. O volume de sangue da mãe aumenta progressivamente durante a gravidez, ela começa a apresentar um pouco de edema, isso é natural. Ela começa a apresentar um pouco de dificuldade de deitar com a barriguinha dela para cima, porque quando ela deita com a barriguinha dela para cima, o peso do útero sobre
algumas veias de grande calibre que passam ali atrás do útero, atrapalham um pouco a circulação, isso faz a pressão dela cair um pouquinho. Tem pacientes que no final da gestação apresenta um pouco de náusea quando deita com a barriga para cima. Isso aí até se intensifica um pouco em algumas pacientes que recebem anestesia, por exemplo, para cesariana, porque esse efeito ele fica um pouquinho mais intenso. Então são situações que vão acontecendo, vão alterando a fisiologia da mãe, e ela deve ser orientada em relação ao que fazer, como trabalhar essa alteração. Existem posicionamentos da mãe. A mãe, quando em fases avançadas da gestação, deita com o ladinho esquerdo para baixo, isso facilita a circulação do sangue, a pressão tende a melhorar, e quando a pressão da mãe melhora, o fluxo sanguíneo para o útero e para a placenta, e consequentemente para o feto melhora. Tudo isso são noções que o obstetra, são assuntos que o obstetra conhece bem, e ele passa essa noção para a mãe poder trabalhar melhor essas mudanças e assim atender à expectativa de uma evolução de parto com mais tranquilidade. Entre as preocupações do obstetra em relação ao nascimento da criança, encontra-se um assunto importante, que é a produção e o desenvolvimento dos órgãos, chamado organogênese. A criança, ainda na forma de embrião, começa ali nas primeiras semanas a formar o seu coraçãozinho e outras estruturas importantes que vão se desenvolvendo até que atinge a maturidade fetal para o nascimento, quando o coração está completo, batendo regularmente, o pulmão já está amadurecido, capaz de iniciar uma respiração após o nascimento, e aí torna-se possível a liberação do obstetra para essa criança, se quiser nascer, ela está autorizada. Existem contrações uterinas que começam lá atrás, na 20ª semana. São contrações fraquinhas, não geram dor, muito mal, algum desconforto. Elas servem aparentemente para um exercício fisiológico do útero no preparo para a concepção, mas elas não geram dilatação do colo, não geram dor, e são contrações bastante rápidas e bastante espaçadas e regulares até. As contrações mais importantes do trabalho de parto, elas se iniciam normalmente depois da 38ª semana. E essas contrações mais intensas e mais prolongadas vão dar origem ao chamado primeiro estágio do trabalho de parto. É o momento em que, através de contrações mais intensas, começa a apresentar a dor mais intensa tanto pela contração do corpo uterino como pela distensão do segmento inferior do útero, aquele segmento mais próximo do colo uterino, e começa a apresentar essa dilatação do colo uterino. Esse primeiro estágio do trabalho de parto é dividido em 3 etapas, são a fase latente, a fase ativa e a fase de transição. A fase latente é uma fase que começa, como dizem os obstetras, a haver o trabalho do colo. Através dessas contrações, o útero começa a iniciar o movimento do feto em direção ao colo do útero. Ele começa a apresentar algum grau de rotação, o colo do útero começa a dilatar, ele que existe como uma forma de bico, um pouco alongado, ele começa a dilatar um pouco e começa a afinar o colo, como aparece nessa figura desse diapositivo. Então, essa dilatação, esse afinamento, acaba levando à perda do chamado tampão mucoso. É uma substância gelatinosa que fica ali vedando o colo do útero para que até haja alguma proteção em relação à entrada de corpo estranho, bactérias, e no momento da dilatação do colo, há essa perda desse tampão mucoso. É um processo demorado, principalmente em pacientes de primeiro filho. Isso pode demorar horas ou dias. Quanto mais filhos a gestante tem, mais fácil esse colo vai se dilatando nas gestações subsequentes, e o trabalho de parto acaba sendo mais rápido a cada parto que essa mulher
tiver, é o que acontece normalmente. Então, tem a fase latente, tem a fase ativa e tem a fase de transição, que é a fase em que esse primeiro estágio começa a gerar o momento do nascimento. É onde tem a dilatação total do colo e começa, então, depois dessa fase de transição, o parto propriamente dito, que é o chamado segundo estágio do trabalho de parto, como vamos ver em seguida. Então vamos falar especificamente cada uma das fases. Essa fase, a fase latente, é a primeira fase do trabalho de parto. Ela se caracteriza pelo início de contrações mais regulares, mais intensas, que geram a dilatação do colo. Existem, como eu falei anteriormente, as chamadas contrações de Braxton Hicks, são contrações irregulares, fraquinhas, bem precoces, que acontecem já depois da 20ª semana de gravidez. São um preparo do útero da gestante, um exercício que ela faz para que haja o desenvolvimento da capacidade de gerar força para a dilatação do colo, que só vai ser iniciado lá depois da 38ª semana. Mas na fase latente, as contrações já são regulares, ou não, às vezes no início ainda não são tão regulares, mas ela já é intensa, ela já é um pouco mais prolongada, o colo começa a dilatar, como eu falei, ele começa a ficar mais fino, como é mostrado na figura à direita e acima, nesse diapositivo. Então, isso gera, com a abertura do colo, a perda daquele tampão mucoso. Isso aí gera essa fase latente, gera essa dilatação, e essa fase latente ela caminha durante horas ou dias até uma dilatação do colo de útero, até uns 4, 5 centímetros de dilatação. O colo, para o nascimento ocorrer através do parto normal, ele tem que dilatar até 10 centímetros, é a chamada dilatação total. Mas nessa fase latente já é aconselhável que a gestante procure o atendimento médico. Perdeu o tampão mucoso, é ideal que ela vá procurar a orientação, principalmente se houver ruptura daquelas membranas que seguram aquela bolsa d'água onde a criança é mantida dentro do útero. A ruptura da bolsa d'água pode gerar a aceleração do trabalho de parto e pode gerar um parto mais presente, mais ativo. Ocorre também muitas vezes, com a perda do tampão mucoso, perdas de raias de sangue, o que é considerado normal. Porém, sangramentos mais intensos devem gerar preocupação e devem gerar a procura imediata de auxílio médico. É importante que, nesse momento também, o desconforto pelas contrações da fase latente, as contrações normais que geram esse desconforto, a gestante deve já iniciar técnicas de relaxamento, técnicas de respiração, que são orientadas pela equipe de assistência à gestante, obstetra, e eventualmente enfermeiras que são especializadas na área também podem ajudar na condução e orientação dessas gestantes. Quando o colo do útero da gestante atinge a dilatação superior a 5 centímetros, é dito que ela ainda está no primeiro estágio, mas agora na fase ativa. As contrações muito mais vigorosas e frequentes duram cerca de 60 a 90 segundos, geram uma dor lombar, muitas vezes importante, e se a bolsa ainda não rompeu, ela provavelmente está prestes a romper. São contrações bastante efetivas e elas geram a progressão da dilatação do colo até o 10º centímetro, ou seja, a dilatação total. Nesse momento, na fase ativa, é importante que a gestante já procure o atendimento médico especializado e busque maneiras de aliviar a dor que se torna progressivamente mais intensa. Alguns aconselham alternar posições, caminhar, banhos mornos, a chamada bola do parto, aquela bola grande, onde a paciente, muitas vezes a gestante, senta em cima da bola para gerar um pouco de conforto, como se fosse uma massagem perineal com aquela bolsa.
E algumas manobras de massagens ou acupuntura podem gerar um pouco de conforto nessa situação também. Em relação à intensidade da dor, é importante uma observação. A dor, por ser um sintoma, uma coisa subjetiva, só a gestante vai saber a intensidade da sua dor. Várias são as técnicas passíveis de serem utilizadas, como foi mencionado no diapositivo anterior, e a mãe, de forma ativa na tomada de decisão conjunta com a equipe médica e enfermagem, vai avaliar as técnicas oferecidas, como as técnicas de respiração, relaxamento, acupuntura, a bola do parto, sempre alternando posições, como busca de redução dessa dor do parto, a utilização eventual de medicação analgésica ou outras opções mais potentes e até a anestesia, que tem sido utilizado com bastante sucesso e é até um recurso que pode, embora diminua um pouco a velocidade final do trabalho de parto, mas é uma redução bastante inexpressiva clinicamente e já deixa a gestante apta ou preparada, caso haja necessidade de conversão ao parto cesáreo, a paciente já está preparada para ser medicada para iniciar essa opção de maneira mais ativa. Mas a mãe é a portadora da dor, a gestante é a portadora da dor e ela sabe a intensidade da dor que está sentindo, então ela tem que participar nessa decisão ativamente. A fase ativa demora cerca de 6 a 8 horas. É estimado um aumento de dilatação de 1 centímetro por hora, dependendo do tanto de gestação que a paciente já teve. A primeira gestação sempre tem uma dilatação mais lenta, as gestações subsequentes, a dilatação acaba acontecendo de maneira mais rápida, até que chega a dilatação total de 10 centímetros e ocorre a transição, que é o início da expulsão do feto. Esse início ele é um pouquinho demorado, demora de 15 a 60 minutos, também na dependência da quantidade de partos e da participação ativa da gestante nas contrações voluntárias abdominais, na chamada prensa abdominal, que auxiliam na descida e na rotação do feto, mas são momentos de contrações muito intensas. Aconselha-se não usar a prensa abdominal de maneira muito precoce, porque no início dessa fase ativa, as contrações, apesar de intensas, elas ainda são um pouco precoces em relação à expulsão do feto, o colo ainda não está totalmente dilatado, se a gestante fica fazendo muita força, ela pode se cansar e a exaustão pode atrapalhar no momento mais importante, que é o período chamado período expulsivo, é o momento em que o feto, a criança realmente vai nascer. Então ela tem que guardar um pouco de energia para esse momento, ela não deve iniciar essa prensa de maneira muito precoce. A prensa muito precoce também acaba causando edema no colo uterino, que acaba também atrapalhando a velocidade do andamento do parto. Existem algumas situações em que o parto, embora planejado como a evolução a parto normal, vaginal, acabam, por algum motivo, trazendo a necessidade da realização do parto operatório, que é a cesariana. Então, existem algumas indicações que são chamadas eletivas, indicações já que a paciente já possuía antes de chegar à sala de parto. O obstetra, ele é o especialista que vai indicar ou não a cesariana, mas algumas indicações são meio clássicas, indicações eletivas como paciente que já teve muitas cesáreas, ou houve o diagnóstico de que o feto é grande demais para o tamanho da bacia da paciente, chamada desproporção céfalo-pélvica, céfalo da cabeça da criança, pélvica da pelve da mãe. Então, a desproporção céfalo-pélvica, entre outras indicações de algumas doenças, algumas patologias que a mãe pode possuir independente da gravidez e que trazem risco à tentativa de parto normal, então há indicação já prévia da cesariana. Existem algumas indicações também emergenciais, o paciente pode
eventualmente apresentar um descolamento de placenta, uma situação que às vezes é uma emergência que tem que tirar rápido da criança, porque a placenta, quando descola, ela corta o suprimento de sangue para o feto e a mãe fica perdendo sangue para dentro do útero. Não é bom nem para o feto nem para a mãe. Graças a Deus são situações bastante raras, mas que são bem conhecidas das equipes que trabalham com essa especialidade, com obstetrícia e com anestesia obstétrica. Portanto, são situações para as quais, em geral, a equipe já está preparada. Existe a necessidade de preparo da gestante, caso haja a indicação eletiva da cesariana, ela deve ser preparada, deve ser orientada a evitar refeições nas últimas 6 a 8 horas, ingerir apenas líquidos claros, líquidos sem resíduos, sem polpa nas últimas até 4 horas antes do procedimento, e nas últimas 4 horas nem água ela deve ingerir, 2, 4 horas ela não deve ingerir água, líquido nenhum, pelo risco de esse líquido em alguma intercorrência durante o procedimento, esse líquido poder parar no pulmão da gestante. Então tem esses cuidados que devem ser tomados, são cuidados padronizados, e a anestesia para cesariana vai depender de alguns fatores. Por exemplo, em geral, hoje em dia, cirurgias de cesariana de maneira eletiva são realizadas com a raquianestesia, a técnica preferida, a técnica de escolha universal hoje em dia, devido às várias mudanças que aconteceram ao longo das décadas e o aprimoramento técnico, melhora de material, as agulhas, os anestésicos, enfim, uma série de coisas que trouxeram umas vantagens em relação à realização da raquianestesia para a cesariana. Existem algumas situações em que, bem específicas, em que a técnica anestésica pode ser alterada para a peridural em algumas situações. Hoje em dia, ela não é a primeira escolha nos centros mais desenvolvidos, mas em algumas situações, devido a algumas patologias que a gestante pode apresentar, há uma melhor utilização de técnicas alternativas, como também algumas pacientes podem não ser aptas a receber nem a RAC nem a peridural. Pacientes que têm problema de coagulação, elas não podem receber nem a RAC nem a peridural. Então, algumas situações geram a necessidade realmente de realizar a anestesia geral para cesariana. E algumas situações em que a paciente apresenta alteração de pressão arterial importante, difícil controle, onde a RAC, a anestesia ou a peridural iriam agravar essa situação também. Então, a técnica anestésica, ela, em geral, vai ser a raquianestesia, mas existem algumas situações específicas que o anestesiologista vai aconselhar a gestante: olha, essa anestesia eu gostaria de fazer, mas para você, se eu fizer, você vai ter problema sério. Obviamente, em situações eletivas, a gestante ela pode também participar na decisão da técnica anestésica, e o anestesiologista vai aceitar ou não a solicitação da gestante na dependência do risco que possa ser excessivamente aumentado caso ele atenda àquela necessidade, ele atenda àquela solicitação da gestante. Então, existe sempre uma preocupação com o conforto, mas mais ainda com a segurança da paciente. Obviamente, se é uma situação eletiva, a paciente pode se recusar a receber aquela anestesia, como pode recusar também a aceitar o atendimento daquele anestesiologista com o qual ela não, eventualmente, apresente incompatibilidade de decisões. Mas é importante o entendimento de que a busca do anestesiologista é sempre primariamente em relação à segurança, e é um binômio que é de extrema importância para nós anestesiologistas, a mãe e o feto. A gente está sempre preocupado em deixar a mãe bem, porque se a mãe estiver bem, é muito maior a chance do feto estar bem. Essa é o nosso primeiro passo na tomada de decisão.
E então chegamos ao chamado segundo estágio, ou período expulsivo, que é o parto propriamente dito. A gestante já apresentando com o seu colo uterino com dilatação total, ou seja, de 10 centímetros, e um momento em que a dor realmente é de extrema intensidade, caso ela não esteja recebendo algum recurso efetivo analgésico. A duração pode ser de minutos a horas, vai depender também da quantidade de gestações, de partos anteriores, vai depender da utilização ou não de analgesia de parto na forma de raquianestesia, anestesia peridural ou da associação entre as duas. E é importante a percepção de mudança daquela dor tipo cólica da contração abdominal, que começa a se dissipar e ser substituída por uma dor mais baixa, uma dor que vem em faixa na região lombar e na região perineal, e se deve tanto à dilatação do colo quanto à dilatação do períneo, a pressão sobre a bexiga, a pressão sobre o reto. Isso gera uma dor principalmente durante a fase de contração, a dor de grande intensidade. Nesse momento, é importante que a gestante contribua com a sua contração voluntária da musculatura abdominal, concentrando a sua energia na musculatura abdominal, evitando fazer força com músculos da face, e é importante também que ela relaxe nos momentos entre as contrações. O fluxo sanguíneo para o feto, ele acontece no momento entre as contrações, é o momento em que há o relaxamento do músculo, e esse relaxamento do músculo permite uma circulação sanguínea mais intensa. Da mesma forma que o feto vai receber esse suprimento sanguíneo aumentado nessa fase de repouso do útero, a gestante também precisa se recompor, descansar nesse momento, fazer uma respiração mais adequada, porque no momento da fase de contração ela normalmente hiperventila, ela ventila mais rápido, e isso é fisiológico, mas gera alterações fisiológicas também no feto. Isso pode ser reduzido um pouco na paciente que está, na gestante, submetida à analgesia de parto. É importante também que a equipe apresente um comportamento motivacional sobre a gestante, no sentido de que ela está trabalhando bem, a sua força está adequada, você está sendo ótima, você está contribuindo, vamos lá, força que agora o útero está contraindo, você precisa ajudar. E no momento entre as contrações, então, pedir para que ela descanse, que ela não faça força, porque a força voluntária, sem contração uterina, não é efetiva, só gera cansaço e perda de energia da mãe. No momento do nascimento, ao fim desse segundo estágio, quando há a expulsão do feto, o obstetra eventualmente vai dar os primeiros cuidados ao feto, ao bebê nascido, antes de entregá-lo à pediatra, e eventualmente a necessidade de clampeamento do cordão umbilical, dos cuidados do bebê, então vão ser oferecidos pela equipe de pediatria. É importante que a mãe não se assuste, é normal essa criança nascer com um pouco de líquido na boca, para ela respirar, esse líquido tem que sair, porque senão o líquido vai entrar no pulmãozinho dela, mas isso não é uma coisa que é muito, em geral, nas situações normais, é muito tranquilo, retirado esse líquido com gás, com compressa. Eventualmente, se o líquido tem uma quantidade maior, pode ser necessária a aspiração para que a criança possa respirar adequadamente, mas isso é uma coisa menos frequente. Então, assim se encerra o segundo estágio, que é o nascimento propriamente dito. Em geral, após o nascimento do concepto, ele é submetido a cuidados rotineiros da pediatria e entregue à mãe, para que a mãe possa fazer a troca de energia com a criança no chamado parto humanizado. Então, encerrou-se o segundo estágio, começa agora o terceiro estágio, o estágio rápido,
é a retirada da placenta, chamado também de delivramento ou dequitação da placenta, que é a retirada da placenta num estágio, num período que demora de cerca de 5 minutos, mas eventualmente pode demorar bastante. Existem placentas que são mais aderidas e a placenta ela deve ser retirada completamente e deve ser conferida se não ficou nenhum pedaço de placenta, que às vezes a aderência é tão intensa que gera sangramentos importantes, às vezes muito importantes, necessitando às vezes até de procedimentos cirúrgicos mais extensos. Mas, em geral, é uma fase mais tranquila, principalmente se a paciente foi submetida a analgesia de parto, e ela não vai sentir praticamente nada, e sem dor, o obstetra também tem mais liberdade de manipulação na retirada dessa placenta. As contrações após a retirada da placenta são um pouco mais brandas, são regulares, com pouca dor, e aí inicia-se a medicação com o chamado ocitócito, muitas vezes já utilizado durante a indução do trabalho de parto, mas que necessita de ser reutilizado nesse momento para que o útero contraia. E quando o útero contrai, o sangramento diminui. Existe uma permanência de um pequeno sangramento que é natural, e a gestante está preparada, como eu falei no começo da apresentação desse vídeo. A gestante, ela, no preparo fisiológico para a concepção, durante os 9 meses, ela apresenta um aumento gradativo do volume sanguíneo dela. Isso serve durante a gravidez para um suprimento de glicose e oxigênio e outros substratos de energia, tanto para a mãe quanto para o feto, mas ela mantém uma reserva também para esse momento, o momento em que há o nascimento, a retirada da placenta, a mãe acaba perdendo ali cerca de 500 ml. Só que ela cultivou uma reserva de mais ou menos 600 ml durante essa gravidez. Então essa perda de sangue ali é uma perda que já é programada pela natureza e não vai fazer falta nenhuma. É feita também a avaliação da contração uterina após essa fase de retirada da placenta, e a contração, caso não aconteça, ela é preparada ou é estimulada através da utilização de medicação. O obstetra também faz um exame ectoscópico da vagina da gestante para ver se há necessidade de algum reparo, eventualmente uma sutura com pontos que podem contornar pequenas lacerações quando elas acontecem. E assim termina então o terceiro estágio, que é a retirada da placenta. Como falei, cerca de 5 minutos, eventualmente podendo demorar bem mais tempo que isso. Em relação a cuidados oferecidos no momento do trabalho de parto ativo, no primeiro estágio, na segunda metade do primeiro estágio, que é aquela fase ativa do primeiro estágio, algumas técnicas podem ser oferecidas, como os exercícios respiratórios, a técnica de Lamaze, que é a utilização de exercícios respiratórios acompanhados de massagens oferecidas eventualmente pelo parceiro da gestante, que tentam fazer com que ela foque na sua respiração, tentando desligar um pouco daquele estímulo doloroso. A hidroterapia é outra opção, a utilização do TENS, acupuntura, massagem, todas essas opções na tentativa de reduzir a dor da paciente, trazer um pouco mais de conforto, e muitas vezes são satisfatórias, principalmente em algumas populações que têm culturalmente a, a facilidade de gerar um limiar de dor diferenciado, que eventualmente deixam essas pacientes com uma dor mais suportável, e essas técnicas acabam sendo satisfatórias. Quando não, a utilização de narcóticos, que devem ser evitados em fases mais tardias, por risco de gerar sedação na gestante e eventualmente passar pela barreira da placenta e passar para a criança, mas que podem ser utilizados em algumas técnicas até de utilização da chamada analgesia controlada pela paciente, onde ela mesma, na utilização de bombas de infusão de medicamento apropriadas,
e adaptadas e com recursos de preparo da bomba para que as doses não sejam excessivas, mesmo que se a gestante estiver com dor mais intensa, mas algumas substâncias que são utilizadas com bastante propriedade e outras que devem ser utilizadas com muito cuidado, como por exemplo a meperidina, ou que também chamada dolantina, que pode gerar um produto de metabolismo ativo que pode ser um pouco problemático, tanto para a mãe, mas principalmente para o feto, porque ela tem uma ação convulsivante e então deve ser utilizado com muito cuidado. Ela tem uma utilidade, ela tem um efeito analgésico bastante interessante, mas deve ser utilizado com cautela. Ela tem uma meia-vida bastante prolongada, ou seja, o tempo de eliminação, quando passa para o feto, é bastante prolongado, então deve ser evitado. Outras têm a metabolização extremamente rápida, tanto na mãe quanto no feto, então os recursos de utilização de substâncias de ação sistêmica, chamada ação sistêmica, aquela medicação que você administra ou por via inalatória ou por via endovenosa, vão trazer uma ação sistêmica e são várias as opções, algumas delas mais, algumas menos potentes, algumas com mais, algumas com menos efeitos colaterais, mas utilizadas com critério, elas são de grande auxílio em algumas situações. A utilização de narcóticos, da chamada ketamina, em doses analgésicas, podem ser benéficas para a mãe. Em alguns países é utilizado óxido nitroso, que já vem no cilindro misturado na proporção de 50%, na concentração de 50% em oxigênio, e é bastante seguro em relação a riscos que possam ocorrer eventualmente de depressão tanto da mãe quanto do feto. Nessa concentração é bastante seguro. E as técnicas de anestesia regional, que é o grupo de técnicas mais utilizado pelos anestesiologistas, que são a peridural, a raquianestesia ou, como é mais utilizado hoje em dia, a associação de raquianestesia com peridural no chamado duplo bloqueio, onde administramos uma raquianestesia com doses muito pequenininhas no início da analgesia para que a raquianestesia ela se instala muito mais rapidamente que a peridural. E após a administração dessa medicação em forma de raquianestesia, é seguido a colocação de um catéter no espaço peridural e o trabalho de parto é conduzido com esse catéter instalado e a substância é administrada pelo catéter sem necessidade de novas punções. Obviamente, esse catéter ele pode, numa movimentação intempestiva da mãe, ele pode ser removido do seu local adequado e isso pode gerar a necessidade de reposicionamento, porque se o catéter não estiver bem posicionado, a substância não vai ser administrada no local adequado e o efeito, consequentemente, pode ser inadequado. Existem outras técnicas também, como a anestesia mais próxima da vagina, para parto normal, mas é uma técnica que gera uma anestesia só na localização de períneo e de vagina e não tem ação sobre as contrações uterinas, que são o motivo da chamada analgesia de parto, com a colocação do catéter, que pode ser mantido durante bastante tempo, até horas, se esse parto evoluir de forma mais prolongada, e a paciente a gestante pode ficar sem dor ou com dor muito pequena. É importante também que se evite doses excessivas e repetidas toda hora dessa técnica de peridural, pelo risco de interromper a contração uterina e diminuir a capacidade da gestante de fazer força e empurrar esse feto para baixo. Então, temos essa técnica chamada regional, a anestesia, o duplo bloqueio é o que se tem de mais efetivo nos dias atuais,
mas ele deve ser usado com critério, com cuidado. Doses excessivas podem até parar o trabalho de parto, então é uma coisa que deve ser feita com muito critério. Existem várias formas de fazer essa administração, existem materiais lançados mais recentemente, que já são recursos utilizados em praticamente todos os lugares, e temos bastante conforto na utilização dessa técnica, que já é bastante conhecida por nós anestesiologistas. Em relação às indicações de cesariana, é um campo específico do obstetra, é o obstetra que entende dessa seara, é ele que vai dizer se essa gestação tem indicação de ser resolvida com uma cesariana ou se pode esperar pelo parto normal, mas de maneira geral, algumas pacientes já apresentam indicações prévias, se engravidam, elas já têm uma indicação de não esperar o parto normal. Uma paciente que tem problema de coagulação muito grave, uma paciente que já fez muita cesariana, ou eventualmente o ultrassom no acompanhamento do obstetra mostra que o posicionamento da criança é tal que ela não vai conseguir evoluir descendo pelo canal de parto, ou a criança é grande demais para o tamanho daquela mãe. Isso acontece muito em gestante diabética, ou há uma ocupação do canal de parto com tumor ou infecção, enfim. Existem algumas situações que já pressupõem a necessidade de fazer cesariana. E existem as situações inesperadas. A placenta descolou, ou a monitorização do feto no trabalho de parto mostra que a frequência cardíaca dele baixou muito, enfim, algumas situações acontecem e acaba havendo indicação emergencial de cesariana. Existe a cesariana a pedido. A cesariana a pedido é bastante controversa, é uma situação bastante peculiar e não é possível realizar a cesariana se não houver indicação precisa por uma situação de emergência, numa gestação que ainda não atingiu 39 semanas. Então, a cesariana a pedido pode até ser realizada, mas deve esperar a maturação fetal. E também, se a mãe deseja ter filhos, depois dessa gestação, deve ser discutido, porque isso pode gerar alguns probleminhas ali, que o obstetra é o melhor canal para conversar sobre isso. Na indicação prévia da cesariana, se ela é eletiva, a importância do jejum de 4 horas para líquidos sem resíduos, sem polpa, de 6 horas para lanche leve e de 8 horas para refeições e leite. Então, há necessidade de uma proteção dessa mãe, pedindo para ela que ela mantenha esse jejum para sua própria segurança. Há uma necessidade do acesso venoso e, eventualmente, algumas pacientes vão ser submetidas à sondagem vesical, principalmente em gestações subsequentes. A paciente já fez cesariana anterior, já foi submetida a alguma cirurgia abdominal, há algum risco na execução da cesariana com a bexiga potencialmente cheia, então há necessidade algumas vezes de sondagem vesical, mas isso em geral se faz com a paciente já anestesiada, é um procedimento que não tem tanto desconforto. A monitorização da gestante é importante, ela vai ser monitorizada, então é feita essa monitorização tanto da pressão arterial quanto da frequência e do ritmo do coração, e em algumas situações particulares há necessidade de solicitação de alguns exames, se a paciente teve sangramento, se ela tem alguma patologia que altera os mecanismos de coagulação, tem que ser feita essa checagem antes. Eventualmente, algumas gestantes podem ser solicitadas a fazer também alguns outros exames de sorologia para sífilis, hepatite ou outras doenças, caso a história dela seja voltada a esse tipo de preocupação. E também a administração de antibiótico profilaxia, cerca de 60 minutos
ou até 30 minutos antes da realização da cirurgia, é adequado que se administre antibiótico para que se diminua o risco da chamada endometrite. A utilização do antibiótico antes da incisão da pele diminui em até 76% o risco dessa infecção do endométrio da gestante e diminui também a chance de outros tipos de infecções bacterianas. Mãe, terminamos aqui o nosso vídeo com essas orientações sobre anestesia para sua cesariana ou para o seu parto normal, caso haja a sua vontade, caso haja indicação. Espero que tenham gostado das explicações e, se tiver alguma dúvida, pode usar nosso e-mail. Ficaremos felizes em contribuir com informações. Grande abraço.